a visita de Sua Excelência Daniel Francisco Chapo, Presidente da República de Malawi, onde se encontra desde ontem para reforçar aquilo que são as relações bilaterais entre os dois Estados. E igualmente, através deste espaço, gostaríamos de endereçar notas de felicitação à Sua Excelência, o Sr. Hilário, que é Ministro da Saúde, por sua capacidade de liderança em conseguir conter, portanto, as manifestações no seio dos médicos, fundamentalmente. Por um lado, se nós, ao longo dos dias pretéritos, fomos questionando a qualidade de liderança de um certo fulano num partido político, dizíamos nós que não tem capacidade de liderança. Por outro lado, referimos-nos do Suf Momadi, que não tem capacidade de liderança. Por outro lado, temos o Ministro da Saúde a mostrar a sua supremacia na liderança. A liderança é isto. Os médicos queriam, mais uma vez, pautar por greve, mas ele, mercê da sua capacidade de liderança, conseguiu, portanto, conter. Então, está de parabéns o Ministro da Saúde da República de Moçambique. Ora, indo para essa questão, primeiro dizer que a Frelimo tem uma escola central, tem escolas provinciais, e isso decorre da sua consistência enquanto formação política. É preciso perceber que só chama-se escola quando tem alunos, e a Frelimo sempre tem alunos nas suas escolas. Entretanto, duvido que o Podemos possa manter os alunos que hoje tem, porque não é subestimar, mas também não é problema dizer que o Podemos está onde está por causa de uma certa figura que esteve em frente deste partido político para conseguir os assentos pelo nome, meu caro. Muito bem. Dizia eu, conforme sabe, o Podemos só conseguiu o mérito que hoje tem justamente por contas do Venâncio Mondlane, que suportou esta formação política. Ora, com o casamento desfeito, duvido eu que nos próximos processos eleitorais o Podemos consiga manter aquilo que é a sua estrutura. Portanto, hoje, começando mesmo pelas autárquicas, se de facto o Podemos ter substância no mercado político em Moçambique, tal poderá provar aos moçambicanos a partir das próximas eleições autárquicas de 2028 e depois teremos as gerais de 2029. Por isso que julgo, ok, a iniciativa é boa, mas tem que perceber que só se chama escola quando tem aluno. Então duvido que Podemos consiga alunos para manter, portanto, essa escola. Este é um ponto. O outro ponto ocorre Como não tem alunos, se, por exemplo, agora está reunido Podemos na Beira com mais de 400 membros. Quer-se acreditar que não são apenas 400 membros que existem? Bom, o Podemos, aliás, esta intenção de criação de escola configura até algum atrevimento. Conforme sabe, quando um indivíduo fica longo tempo sem emprego e o dia que acertar um emprego que lhe paga bem, começa a despender os recursos sem ter em conta a planificação estratégica da sua própria vida. Então, o Podemos, conforme sabe, que ficou muito tempo, quer dizer, desde a sua criação, não tinha um único membro ou único deputado da Assembleia da República. Hoje tem, mercê do esforço do seu candidato na altura, Venâncio Mondlane, está lá hoje, tem, portanto, os recursos que recebe a partir da representação parlamentar e desenvolve vertigem aqui de fazer dispêndio, quer dizer, sem precedentes. Ok, estão há 6 meses na Assembleia da República, mas sentem que já dá para criar, portanto, uma escola. Bom, nós respeitamos a intenção, mas encorajamos que o Podemos possa trabalhar afincadamente como forma de garantir a manutenção dessa escola. Mas seria querer considerar que essa iniciativa do Podemos não procede? A iniciativa é boa, mas a sua materialização é improcedente, até prova em contrário. É que o Podemos parece ser um partido com uma pujança até financeira, tanto que esta reunião vale mais de 15 milhões de meticais. É aquele atrevimento que me referi. Sim. O Podemos, na sua primeira reunião, vai investir 15 milhões de meticais para 400 pessoas. Não diria que é muito dinheiro, sim, mas era preciso perceber a gestão com contenção daquilo que são as emoções. Julgo que as ações hoje levadas a cabo pelo Podemos, 15 milhões de meticais, agora vai abrir uma escola, isso, diria eu, é falta de contenção de emoções. Então está a dizer que o Podemos está emocionado?
Não há dúvida, está emocionado. Dois, essa questão dos partidos copiarem a Frelimo, depois acabam caindo no erro, porque copiar, meu caro, tem consequências drásticas. E dizia alguém de que se você copia a avaliação de um colega que você não sabe qual é a linha de abordagem, corre o risco até de copiar o próprio nome. Mas o que é colega. Então, criar uma escola sozinho? Vamos considerar isto uma cópia? É uma escola para a formação. Mas por que não criam antes? Podemos não surgir hoje. Se calhar não tinha condições financeiras, agora já tem. Tem membros na Assembleia da República, recebe algum valor anualmente. Ainda, boa pergunta, Dava. A questão que fica é a seguinte: se, faltava recursos financeiros, agora tem por conta de representação parlamentar. Um partido político não pode surgir com o objetivo apenas de sacar o imposto dos moçambicanos através do parlamento. O partido tem que ter visão própria, criar linhas estratégias de cooperação para atração, portanto, de investimento à própria formação política. Se, de facto, a intenção de criar a escola é profícua, por que o Podemos não criar a escola logo que surgira? Então, se isso não ocorreu, nós estamos a entender até neste momento, salvo melhor entendimento, para essa redundância, de que, quer dizer, esta ação de criar escola, a reunião de 15 milhões de meticais, configura a insuficiência de capacidade de gestão de emoções. Vai perceber agora, é o desafio que daqui a 5 anos, referimos-nos 2029, o Podemos venha a dar conferência de imprensa a provar o contrário, de que continua como está hoje e continua, portanto, a sustentar a própria sua escola. Essa ideia de copiar o escola não começou com o Podemos, o MDM também. Se a mão não me traiçoa, o professor Silvério Runguani é diretor da escola do MDM. Mas onde que está? Parece que é uma escola que começou e terminou no papel. Do ponto de vista de ações práticas, não há clareza. Ora, esses projetos desenvolvidos pelas formações políticas devem ser exigidos. Mas por que não se pensar que Podemos não é MDM? Por quê? Porque estamos a falar de um Podemos que está agora como o segundo maior partido da oposição. Isso está claro. Bom, é um fato. Eu julgo que o Podemos... É muito arriscado dizer que Podemos é o segundo partido, ou seja, é o líder da oposição. É muito arriscado por quê? Porque, por conveniência de ter a segunda bancada na Assembleia da República, obviamente, nos termos legais, ele lidera a oposição. Mas se formos a olhar a estrutura do próprio Podemos em toda a extensão territorial, vai perceber que a conclusão vai ser contrária, porque liderar a oposição significa que, no mínimo, ter uma estrutura de ocupação territorial ou de representação territorial, pelo menos até 80% em relação a quem gera o país. Mas se fizeres uma pesquisa tão rápida, vai perceber que o Podemos pode não ter cobertura nacional de até pelo menos 80% de representação, portanto, deste país. Mas, enfim, nós não estamos contra essa intenção, mas o que queremos apelar é que o Podemos precisa ter cautela naquilo que são os seus projetos. Porque esses projetos, porque conforme sabe muito bem, de que decorrem de financiamento que recebe por causa de ter representação parlamentar, então o povo tem o direito de exigir os resultados. Então, não se deve, por exemplo, começar com um projeto hoje e amanhã não voltar a nos explicar como que está o projeto. Então, a partir desta abordagem, gostaria igualmente de instar ao partido MDM para que marque uma conferência de imprensa e explicar aos moçambicanos a escola que o próprio MDM criou, em que pé se encontra, qual a localização antes mesmo da escola. Antes mesmo de eu avançar com o Chiura aqui, não acha que para um partido que acaba de ascender a uma posição como esta, tem grandes responsabilidades, é, afinal, o segundo maior partido mais votado? Vamos esquecer a forma como se discute que tenha chegado lá. O certo é que agora Podemos é o segundo maior partido da oposição. Tem responsabilidades acima da média. Por quê? Porque é o primeiro partido com mais assentos na Assembleia da República da oposição neste momento. Então, não acha que
essa responsabilidade que é imposta ao Podemos agora obriga, de alguma forma, este partido a criar, por exemplo, uma escola para formar os seus quadros e, por sinal, dotar de alguma capacidade para poder se comportar e da melhor forma na Assembleia da República. Ok, primeiro dizer que para teres um partido robusto, do ponto de vista de estrutura de membros, não se condiciona a criação, portanto, de uma escola. Conforme sabe muito bem de que o próprio Podemos, até neste momento, tem déficit de qualidade de membros. Inclusive, alguns deputados que se encontram no Parlamento nem sabem qual é o conceito de um deputado. Pode, quer dizer, na próxima sessão, vá ao Parlamento, faça uma entrevista aleatória, vai perceber que muitos deputados desta bancada portanto, nem tem conceito de o que é um deputado. Afinal, não é essa formação que é para fazer a eles saberem o que é ser deputado? Esta formação, segundo o Forquilha, diz que é uma formação mais ideológica para ensinar os seus membros sobre os princípios do seu próprio partido. Não tem nada a ver, efetivamente, com a abordagem à qualidade parlamentar. Dois, o que eu queria dizer, Dava, é que um partido, ok, é o segundo mais votado, concordamos, mas a questão é, para se reafirmar socialmente e politicamente de que você é um bom partido, não passa necessariamente por criação de uma escola, passa por prática de ações que têm impacto social. Por exemplo, se prestar de atenção, sempre que há situações calamitosas no país, o único partido que cria condições de angariação de fundo, de angariação, portanto, de bens não perecíveis para ajudar e apoiar, portanto, as vítimas de ações calamitosas é o Partido Frelimo. Okay, ora, esses partidos, como o caso do Podemos, MDM e Arnamo, na minha opinião, não devem estar na sombra de bananeira, só esperar o processo eleitoral para ganharem assentos e começarem a usufruir daquilo que é o imposto dos moçambicanos. É preciso também, se a moda é copiar como o Partido Frelimo funciona, então que copie também as ações sociais, as ações práticas, solidariedade, em que o partido desencadeia para o povo quando estiver em situações de desequilíbrio. Tá bem, nós voltamos assim.